Então, estamos aqui na aula de número 22, de números na educação básica, no dia 18 de janeiro de 2022. A aula de hoje é para a gente fazer um fechamento do assunto atual, que é o conjunto dos números reais, em particular os números irracionais. E aí, só lembrando aqui, então, a gente começou discutindo, fazendo uma crítica ao problema da medida para definir o campo real, né? Foi uma apresentação que eu fiz com base no livro do Bento de Jesus Caraça. Depois nós discutimos um artigo sobre o ensino de números irracionais, o artigo das professoras Veridiana Rezende e Clélia Nogueira, e tem por título Existe ou não existe um quadrado de medida de área 13 centímetros quadrados, em que elas discutem as dificuldades que os alunos, os estudantes enfrentam, né, quando se deparam com esse tipo de questão, envolvendo números irracionais. Depois, nós discutimos o artigo da Eliane Soares, Maria Cristina Ferreira e Plínio Moreira sobre os números reais, concepções dos licenciandos de formação matemática na licenciatura, em que os autores apresentam resultados de uma pesquisa que eles realizaram com alunos, com estudantes da licenciatura em matemática na UFMG e na Universidade Federal de Santa Catarina. E na última aula nós tivemos o terceiro seminário, né, sobre o ensino de números irracionais na educação básica e a licenciatura em matemática. O ciclo vicioso está em curso. Então, o artigo os autores são Geraldo Broeto e Vânia Santos Wagner, que eles discutem os problemas relativos ao conjunto dos números irracionais na educação básica e nos cursos de licenciatura em matemática, mostrando como que um problema acaba reforçando o outro. Então, a gente discutiu aqui algo relativo aos estudantes da educação básica, depois aos estudantes da licenciatura em matemática e, por último, a relação entre esses dois grupos de pessoas, né? E um dos artigos... Bom, vocês querem comentar alguma coisa de Pedro Henrique? Boa tarde. Sobre tudo isso que a gente discutiu nessas últimas aulas? Querem dar algum destaque? Querem compartilhar alguma percepção, algum insight que vocês tiveram? Quem, por exemplo, ficou responsável pelo seminário, se quiser, sei lá, compartilhar aqui alguma percepção, alguma coisa interessante. Ou quem não participou, quem não apresentou o seminário, mas que está participando dessas discussões aí, né, desde o início. Quando vocês vão pensando aí, eu vou procurar um trecho aqui no artigo que eu quero compartilhar com vocês. E Janice, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Jussara? Bem, e você? Beleza. Bem, Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Algum comentário, pessoal, sobre os tópicos que a gente estudou nessa parte dos números irracionais? Eu achei o trecho aqui do artigo da Eliane Soares, Maria Cristina e Plínio. Vocês sabem que eles foram professores, né, do Departamento de Matemática da UFMG.
aposentaram há pouco tempo. A Eliane, infelizmente, já faleceu, o Plínio e a Maria Cristina aposentaram. Aí, no artigo deles, eles falam assim, que na formação matemática dentro das licenciaturas, o procedimento, né, que eles estão propondo consiste fundamentalmente em reconhecer no processo de ensino e aprendizagem da matemática não somente aquilo que se vai ensinar, mas também aqueles que se empenham em aprender. Ou seja, os estudantes da licenciatura em matemática, vocês. Então, eu queria dedicar essa aula para a gente discutir as questões matemáticas mesmo, relativas aos números irracionais, para a gente compartilhar dúvidas, compartilhar inseguranças e discutir isso aqui junto, porque, né, como eles falaram aqui, né, a gente também precisa conhecer, reconhecer vocês que se empenham em aprender esse conteúdo matemático, né? Então, vamos usar essa aula de hoje para discutir essas questões matemáticas que vocês trazem, né, da formação de vocês na educação básica e no curso de licenciatura em matemática. Eles apresentam aqui aquele questionário, né, de 11 questões, né, que eles usaram para fazer a pesquisa, e apresenta também o que os estudantes responderam nesse questionário. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês responderam esses questionários, como que essas questões, né, do questionário, as dúvidas que vocês tiveram. Vocês querem pegar questão por questão ou querem comentar aleatoriamente? O que vocês me dizem? Vocês fizeram as questões? Acho que eu vou compartilhar com vocês para a gente lembrar. Por exemplo, essa aqui. 0,999 reticências. É menor do que 1, tende a 1 ou é igual a 1? Vocês pensaram sobre isso? Ficou uma dúvida, uma pulga atrás da orelha para mim, com essa relativa a esse. Então, conta como é que é sua pulga aí, Paulo, PH. Ana Luísa acho que quer falar. A Luísa também quer falar, parece. Não, é igual no mesmo artigo fala, as três afirmativas podem ser verdade, dependendo da sua justificativa, né? Sim, eu fiquei nessa dúvida também, porque não é igual a 1, mas dependendo, acho que dá para considerar igual a 1, dependendo do que a gente está falando, não sei. Né? Para mim, a A e B é parecido, porque se falar que tende a 1, é falar que não é igual a 1, então que é menor que 1, né? Sim. Professora, Aqui está claro para vocês que é uma dízima periódica, né? Sim. Né? Então, aí eu falo isso, quando a gente pega para fazer Uhum.
para achar a fração geratriz, acaba chegando no resultado da C. Aham. Se a gente faz né, aquela conta lá, né, x é igual a 0,999 com traço em cima, né? Aí faz aquela... Não, nem precisa fazer para achar a geratriz, né, igual o PH falou, você chama de x aquilo ali, depois multiplica por 10, faz 10x menos x, né, e resolve a equação. Acha que o x é igual a 1. Não é isso, PH? Uhum. Aí, então, usando essa estratégia que a gente conhece, né, para achar a geratriz de dívida periódica, a resposta correta é a C. 0,999 é igual a 1. Diga, É isso que Gustavo. eu ia perguntar isso, porque o pessoal começou a falar que pra mim era igual, assim, tipo, eu já tinha assumido que era igual. Aí a pessoa começou no começo aí falar que, tipo assim, parecendo que as outras também estavam certas, aí eu fiquei meio na dúvida, assim, eu queria até ter certeza que a resposta é a Porque C, né? se você escrever o 0,99999 como, tipo, 9 vezes 10 a menos 1, mais 9 vezes 10 a menos 2, Isso. isso nunca vai chegar a 1. Então, ao mesmo tempo, ela é menor que 1 e tende a 1, né? Aí, repete, por favor, PH. Quando a gente faz, vou falar matematicamente, quando a gente faz o somatório de 9 vezes 10 elevado a menos n, com n variando de 1 até o infinito, aí a gente vê que tende a 1. Não, mas aí é uma soma, igual quando você faz a soma... Ai, É só, você é pode a fazer com soma de uma... somatório de infinitos termos lá, né? Que aí você vai ter, tipo assim, uma série, né? isso de uma A série. série convergente converge para 1. Então, converger para 1, a linguagem que eu aprendi no cálculo 2 é quase mesmo, é análogo a tender a 1, não? É um limite. Exatamente. A série, quando a gente fala que a série é convergente, a gente está pegando uma... É o limite do somatório. Ela é convergente, é igual a 1, né, não? Convergente quer dizer que Então, o limite limite existe. é igual a 1. Pois é, quando você diz que uma série é convergente, significa que o limite existe, né? O limite de somatório de 1 a n com n tendendo ao infinito existe. Então, ele é um número finito. Então, a soma, a série, é igual a 1. O Gustavo está tentando falar? Não, que eu ia falar isso, assim, pela... tem várias formas de provar nessa igualdade, né? Não é só pela soma de séries, não, mas acho que o mais fácil de provar, assim, mais básico, principalmente para educação básica, né? É se fazer 1 sobre 9, aí 1 sobre 9 é 0,111, né? Aí você vai multiplicando isso, você vai aumentando isso, né? Você faz 2 sobre 9, 3 sobre 9, e aí vai sempre aumentando vai ficando 0,222, 0,363, e aí no final você vai chegar em 9 sobre 9, que você sabe que é 1 em forma de fração já, né? E isso é igual ao 0,9999 lá. Isso aí é uma estratégia, vou até fazer isso. Para educação básica, mas Educação básica. isso. No cálculo 2, se você fizer o somatório da série lá, você vai encontrar que o limite é o que você falou aí, que o limite é igual a 1, que ele existe e que o somatório é igual a 1. Né? Aí aqui eu tô... Na verdade, que eu pus na minha cabeça quando eu fiz cálculo 2, foi que, independente do número de termos que a gente coloque na soma, esse valor nunca vai ultrapassar 1. É diferente, isso é igual a 1. Na minha cabeça, eu coloquei isso. Pois é, mas quando você Quando coloca... Na minha também. quando é igual, ele não ultrapassa, né? Tipo assim, também tem isso. Mas é diferente de uma coisa da outra. Mas quando você fala aí, eu coloco quantos termos da série, você está truncando a série num termo. É. E Uhum. aí é menor do que 1. Mas no limite é igual a 1. Professora,
E você, Olha, Sara, com toda a sua formação, você diria Peraí. as 3 Não, mas respostas? peraí, vamos debater primeiro. A resposta certa, porque eu tenho 2 respostas certas. Oi, Pedro. não, é porque quando eu estava lendo o artigo, eu lembrei do negócio que aconteceu no meu segundo ano. Que foi basicamente um dos meninos levou isso aí para dentro da sala de aula e ficou. E isso causou realmente uma briga. A gente realmente brigou por causa disso. Porque, tipo, era eu e mais umas 3, 4 cabeças. E a gente ficava descobrindo, tipo, não é um. Não, claramente não é um, velho. Aí a gente ficava discutindo isso. Aí chegou o professor, a gente, obviamente, o professor, e ele usou Peraí, essa explicação segundo ano do ensino médio? no médio, segundo ano do Aham. ensino médio. Você era aluno Era aluno, era aluno. Aham. Aí E a aí, gente discutindo, levamos isso para o professor, e o professor falou, velho, vocês querem a explicação difícil, não vão entender, mas vocês vão aceitar, ou vocês querem a explicação simples, que vocês vão entender e aceitar? Aí, na explicação complexa, ele falou de limite, na explicação simples, ele falou, não, como é que a gente define uma dízima periódica? Você pega o número que repete, a regrinha que eu ensinei dentro da sala de aula. Aí ele repetiu toda a regrinha dele lá e dava, tipo, 9/9. é o Aí a gente aceitou. aham. Aceitou porque ele... Aceitou porque ele explicou e a gente realmente tinha entendido o Aham. jeito, a forma como que ele explicou, mas a gente não entendeu. Ele tentou explicar um pouco de limite, a noção de limite, e a gente não entendeu. Na explicação mais simples dele, a gente. Alguns aceitaram. Eu, por exemplo, aceitei. Tipo Só no assim, eu cálculo estou 1, só no aceitando, cálculo 1 eu entendi de verdade, mas eu só aceitei naquela época. aí no ensino médio você aceitou porque o professor falou ou você aceitou Eu por aceitei porque fazia sentido. tá? E no cálculo 1, como é que você foi Quando por eu, quando eu realmente entendi o limite, o que que significa uma coisa se aproximar tanto de uma outra. Por exemplo, você tem um número, você tem um limite que ele se aproxima de tal coisa, e você entende o conceito disso, aí que eu fui entender o que significava isso. eu, como professora de cálculo, eu vejo que tem um problema aí na linguagem, quando você envolvendo limite, né? Você pode dizer que o limite de uma função ou Renzo, já vou te dar a palavra, tá? O limite de uma função é n, ou a função tende a n. É errado dizer o limite tende a. E tem muita gente que fala isso, né? Sim, Então, sim. ou você fala o limite ou você fala a função tende a. A série tende a. E o limite da série é. Oi, Renzo. E as duas coisas são equivalentes, né? Aham. Eu ia falar essa questão da linguagem também, porque eu passei o cálculo 1 inteiro com o professor falando o limite é, e aí quando chegou no cálculo 2, o professor começou a falar o limite tende a, era outro professor. E aí eu fiquei muito confuso, e isso me deixou mais confuso ainda no texto. Eu fiquei muito confuso com esse artigo em específico da pesquisa com os alunos, porque a questão da infinidade, que é literalmente infinito. Então é igual a 1. Então não tem como eu falar que ele tende a alguma coisa. No final, que não existe, ele teoricamente é igual a 1. Só que por não existir, a gente tende a ficar confuso do que é e do que não é, porque não existe. Então é essa parte da linguagem que é difícil de compreender para mim. O limite existe Sim, dessa. mas o número, o final do número, 0,99999, o 9 não acaba de adicionar 9 ali, ele vai sempre adicionando. Então não tem um final onde ele para de colocar um 9. Não E aí tem. nesse final, como você não consegue perceber, fica a dificuldade de entender que aquilo no final vai ser igual a 1, mesmo não tendo final. Na verdade, aqui são três representações diferentes. Não, duas. Vamos colocar 2 representações diferentes para esse número, né? Um é o 0,999 dízima periódica e o outro é 1. Da mesma forma que ele pode escrever 2/4, 1/2, né? Então, esse número 0,99999 é igual ao número 1. Tá? Então, o que a gente chama de cálculo padrão, o cálculo standard,
o 0,999, a dízima periódica, é igual a 1. Né? O limite da sequência, 0,9, 0,99, 0,999 e por aí vai, o limite é igual a 1, ou a sequência tende a 1. Aí tudo bem. E aí a gente tem, então, na nossa conversa aqui, apareceram 3 estratégias diferentes para argumentar para os estudantes, dependendo do nível em que ele está, do nível escolar em que ele está, para convencê-lo a respeito disso, né? O Gustavo deu a ideia de calcular 1 sobre 9, 2 sobre 9, 3 sobre 9, e de alguma forma olhar para aquele padrão que está acontecendo ali. E aí, quando você faz o 9 sobre 9, ele vai dar ao mesmo tempo a dízima periódica, 0,999, e o número 1. Então, é um argumento que você pode ter para convencer os estudantes ali sobre esse resultado. Mas isso não é uma demonstração, né? Isso é uma argumentação matemática que a gente está usando para convencer, tá? Isso é muito usual, tá, gente? Na educação básica, a gente não eu acredito que isso para qualquer nível de ensino. A gente não precisa apenas usar demonstração formal para convencer a respeito de algum resultado, tá? Na educação básica, é mais ainda, que a gente tem que usar recursos para convencer sobre resultados, né? Igual o Pedro contou aí o debate que ele teve com os colegas, né? Cada um apresenta seus argumentos tal, e fica valendo aquele que apresenta um argumento mais convincente. E, como o Pedro relatou, não é só matemática que entra nesses argumentos, né? O discurso do poder também entra, né? Na hora que o professor apresentou argumentos, provavelmente alguns dos estudantes devem ter acreditado porque o professor falou, e não porque o argumento estava consistente, estava convincente para aquele aluno. Tá? Tudo bem? Sim. Luísa, você começou falando no início, você quer relatar um pouco mais aí as suas percepções sobre essa questão? Ai, eu não sei não. Vai lá, abre seu coração. Não, é porque agora eu fiquei meio na dúvida, porque eles me convenceram que pode ser igual a 1. Então, eu não sei o que falar mais. Mas por A que demonstração formal seria com o epsilon da análise? Eu comecei falando aqui uma ideia e não fechei, né? Obrigada, PH. Então, tem essa argumentação para estudantes, né, que conhecem dízimas periódicas, que conhecem frações, né? Quando eles já trabalham com equações, já é possível usar aquele argumento que eu falei, né? Você chama x de 0,999, dízima periódica, aí 10x é 9,999, aí faz 10 menos x é igual a 9, e aí você encontra x igual a 1, né? Essa argumentação é um pouco mais formal, né? É formal, digamos assim, é uma demonstração rigorosa matemática. E no ensino superior, você pode fazer usando limite, épsilons e deltas, a convergência de séries, aí é uma demonstração mais rigorosa ainda, né? Mas então são vários níveis de argumentação, e lembre-se sempre disso, gente, na matemática, a argumentação não precisa ser uma demonstração formal para convencer os estudantes. A gente precisa garantir que a argumentação convença. Aí a gente pode usar investigações, a gente pode utilizar busca de padrões, usar software, calculadora, para ajudar a fortalecer aí essa argumentação, né?
Agora, Luísa, você quer falar mais? Pode falar. Por que você acha que é menor do que 1, por exemplo? Não. Não é errado. Eu vou te falar que existe uma linha filosófica da matemática que considera isso menor do que 1. Então, eu quero ouvir o seu argumento para ver o quanto que ele está próximo dessa linha filosófica. É porque eu penso em questão do tipo do 9, porque independentemente se ele vai infinitamente até o 9, eu acredito que é mais uma aproximação que você faz que é aproximado a 1, mas ele não chega exatamente a 1, porque ele vai infinitamente acrescentando um 9. Você chega a conclusões, tipo, igual o Gustavo disse, que dá para chegar até 1 e tal, mas a minha cabeça ainda tem uma brecha muito pequena ali que entre o 9 e o 10, sabe? Para ele aumentar mais um 0,000000000 infinitamente 1 para dar 1, entende? Tipo, na minha cabeça é por isso que ele é menor. Não, talvez não tão menor assim, mas eu acho que ele ainda não é 1, porque 0,9999 não é igual a 1. Para mim não é 1. Pode ser considerado 1 dependendo da situação, do tipo, igual você falou, de considerar 0,999 a 1, ou então mostrar para mim que é igual a 1, mas para mim ainda não é 1. Eu sou da sua linha, Luísa. Eu cheguei nessa discussão um tempo atrás com o pessoal da escola que eu estava fazendo no residência também, e acho que foi um consenso mais ou menos que a gente entrou foi o seguinte: você concorda que você pode sempre adicionar esse 9 no final, certo? Então você consegue chegar, independente de quantos 9 você escreveu, você consegue chegar mais perto de 1. É só adicionar um 9 no final. Então não existe nenhuma situação em que você precise de uma precisão tão grande que você, tipo, que isso vá fazer diferença. Porque você sempre consegue adicionar mais 9 para chegar mais perto de 1 do que sua precisão vai exigir. Não existe absolutamente nenhuma situação em que você vai precisar, tipo, eu quero que seja 1, esse número não é perto de 1 o suficiente. Mas isso não me convence que é igual a 1. Mas você está, Alexandre, você está usando esse argumento para dizer que Que é igual a 1. Em qualquer situação que você precise desse número, ele é exatamente igual a 1. numa situação prática, você pode, numa boa, trocar esse número por 1. É esse o argumento. Exatamente, Em qualquer situação, você consegue chegar tão perto de 1 quanto você queira. Aí a gente entra naquela questão de sempre que a gente vai medir alguma coisa, a gente encontra um número racional, né? Equivalente a ela. Tá, bacana. Só para complementar aí o que a Luísa falou, assim, se você inverteu o seu pensamento, por exemplo, você está imaginando só o 0,9999 infinitos 9, né? Mas você pode escrever esse número como 1 menos 0,000 infinitos zeros e 1 no final. Então, se no do 9 você nunca vai chegar no último 9, quando você está escrevendo do 0, você vai ter sempre colocando 0. Você nunca vai ter um momento que você vai falar eu tenho que colocar um 1 agora, entendeu? Você sempre vai estar escrevendo 0,000. Você nunca vai parar de escrever 0. Então, esse 0,9999, ele vai ser a mesma coisa que... Quer dizer, escrevendo em termos mais matemáticos, ele vai ser a mesma coisa que 1 menos 0,1 elevado a menos infinito. 0,1 não, 10 elevado a menos infinito, né? Então, você nunca vai chegar no momento que você põe o 1 nesse segundo termo. Então, você vai estar escrevendo um menos 0, que é 1, assim. Pegando essa ideia do Gustavo, então, se olha para o 0,999, você nunca chega no 1. Mas se você faz 1 menos 0,00, você nunca sai do 1. Então, o que vai, né? Você ou não chega ou não sai. Então, é 1 ou não é, né? É isso, Gustavo?
Tipo assim, o 9 você sempre vai estar escrevendo 9, né? Aí quando você faz um menos alguma coisa, você nunca vai colocar o 0,00. Você nunca vai chegar no momento que você põe aquele 1 no final lá e fala, é esse o número. Não tem. Então esse número 0,0000, como você nunca coloca a última casa decimal dele, que seria 1, ele vai ser 0, porque você sempre está escrevendo 0. Ali. Mas você sabe que você está subtraindo alguma coisa. Mas 0, se você subtrai 0 de qualquer coisa, é a coisa original. Aí deixa eu contar para vocês, então, Luísa falou que faz sentido. Ok. Deixa eu contar para vocês, então, eu fui pegar esse livro aqui para mostrar para vocês, que chama Infinitesimal. Tá? Infinitesimal, a teoria matemática que revolucionou o número. Vocês já ouviram falar de infinitesimais? No cálculo, por exemplo, cálculo 1? É isso, né, que a gente está falando. Infinitesimal é essa quantidade que falta para o 0,999 chegar em 1, tá? Tem todos os argumentos que nós usamos aqui para sustentar que 0,999 é igual a 1, eles estão localizados no que a gente chama de análise estándar ou análise de fundamento de análise estándar ou análise padrão. Existe uma outra linha, que eu chamaria até de uma linha filosófica na análise, que é a análise não estándar, essa é uma análise não padrão, em que ela, além dos números reais que a gente conhece, ela inclui o infinito como um número e o avesso do infinito, que seria o infinitesimal, também como um número, né, no campo numérico. Tá? Então, segundo essa análise não estándar, o 0,999 é menor do que 1. E 1 menos ele, o resultado não é um número real, é um número infinitesimal. E aí tem toda uma análise, né, igual existe a análise do fundamento de análise, existe toda uma discussão matemática, uma teoria matemática construída quando a gente passa a considerar esses diferentes números no campo numérico. Eles constroem todos os resultados aí, aquela história de dy dx que a gente usa no cálculo, né, isso aqui é só um símbolo para a derivada dy dx, ela é entendida na análise não estándar como uma fração em que numerador e denominador, melhor, uma razão em que numerador e denominador são infinitésimos. E esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele mostra historicamente como esses infinitesimais foram abordados ao longo da história, e inclusive conta que na época dos jesuítas, os jesuítas, os religiosos, né, eles tiveram uma ação bem definitiva para que a matemática tomasse o rumo que ela tomou hoje. Eles meio que combateram essa linha que aceitava os infinitésimos e como parte da matemática, como número. E aí teve toda essa disputa política, filosófica, científica, religiosa, que mudou os rumos, né? Ou melhor, que escolheu os rumos da matemática. Tá? Então, para quem quiser estudar um pouquinho de política, história, e filosofia e religião relacionado com a matemática, esse livro aqui é uma boa recomendação. Tá? Eu vou deixar o comentário aqui o nome do livro de vocês. Porque aí tem aquelas disputas políticas, tal, é muito interessante, que a gente acha que a matemática nasceu do jeito que ela é hoje, né?
Será que se eu perguntar onde que essa filosofia quebra, onde tem presente uma falha, vai ser uma pergunta muito complexa para a aula? Eu acho que não, porque eu vou te perguntar assim, será que ela falha? Porque eu tô mais do lado dela, né? Eu Eu, consideraria fácil 1 vezes 10 a menos infinito um número. Tanto é que eu discordava muito de dy, dx, não, deles falarem isso não é um número. Por que não é um número? Se a gente trabalha com ele o tempo todo. ela não foi. Ela chega a várias incongruências, mas eles acabam, da mesma forma como o quinto postulado foi negado e aí construiu outra geometria, sabe? Eles vão construindo aqui uma teoria matemática para incorporar os infinitésimos. E aí, nessa segunda essa linha, o 0,999 seria menor do que 1. Simples assim. Tá? Mas aí ele vai, o teor do livro, aqui chama a parte 1 do livro, por exemplo, o título é assim: A Guerra contra a Desordem, os jesuítas contra os infinitamente pequenos. Aí eles vão mostrando por que politicamente os jesuítas eram contra foi mais uma disputa política, não foi o resultado matemático que convenceu, eu acho. E aí o que eu ia dizer é que essa notação do cálculo, dy, dx, etc., vem muito da herança aí dessa análise não estándar, dos infinitésimos influenciando o cálculo. Né? Porque o Newton trabalhava com física, por exemplo. Né? Então, aí fica a dica aí para ler. Por exemplo, aquele argumento que o Alexandre falou, que não existe situação em que eu precise que se aproxime mais de 1, é a que servia para o Newton. Então, para ele era igual a 1, para ele considerar igual a 1 era mais fácil. Né? Não, isso para toda a situação prática na nossa vida, né? A gente não trabalha a gente nem tem acuidade para medir essas coisas né, com infinitas casas decimais. O nosso mundo é bem, bem finito, né? Então, se para a nossa prática cotidiana, a gente realmente, né, pode considerar igual a 1, a gente não precisa entrar nesse nível de precisão, né? Mas a partir do momento que a gente, um certo ponto na matemática, a gente se desprende do concreto. A gente não está só construindo resultados para viver no mundo concreto. A matemática ela escapola para o abstrato, né? Essa discussão nossa sobre 0,99 ser igual ou menor do que 1, ela já está nesse campo do abstrato. Então, que é o campo, a matemática também transita aí, né? Mas eu acho importante que vocês saibam dessas possibilidades, né? Tem toda essa argumentação, igual a gente, né, tem 3 argumentações aqui para convencer, que é mas é importante a gente saber que existe uma outra linha filosófica que vai considerá-la menor do que 1. Tá? Ok, Luísa? Não precisa ficar constrangida por apresentar suas impressões. Ok. Mas aí é só importante a gente ter claro que não é uma questão de opinião, assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Cada vez mais a gente tem que argumentar e fundamentar os resultados, né? Ainda mais nesse mundo nosso atual, nesse país nosso atual. E aí eu tô dizendo para vocês que tem 2 linhas de argumentação, né? A análise estándar e a não estándar, e cada uma delas vai chegar a um resultado diferente. No caso da análise estándar, nós temos 3 diferentes argumentações para convencer os alunos, dependendo do nível escolar que ele tiver. Eu particularmente, acho que não vale a pena levar para a educação básica esse tipo de discussão mais filosófica, mas talvez, dependendo da turma, vale a pena, sim, né? Porque a gente vai desconstruindo essa ideia da matemática como única, absoluta
neutra, etc., né? Eu acho importante a gente mostrar para os estudantes que a matemática é uma criação humana, que ela tem todos esses percalços, essas brigas políticas, etc. Mas depende, não sei se a argumentação que vocês vão sustentar na educação básica vale a pena para levar para esse tipo de discussão. É só ter esse tipo de feeling aí para conversar com os alunos. Tudo bem com essa questão aí? Mais alguma? Alguém quer se colocar? Agora eu quero que você fale a sua resposta. Você fala aqui para lá. Isso, são duas. Depende, vai ser igual a 1 se a gente tiver pela análise estándar e vai ser menor do que 1 se a gente tiver com análise não estándar. Tem duas respostas. Justíssimo, justíssimo. Agora, eu só não concordo aqui com o tende a 1, né? E aí é um limite, tendendo a 1 é aquele problema de linguagem que a gente falou. E com certeza alguém pensou aí que é maior do que 1? Que vai acumular tanto 9 que uma hora ele transborda e passa 1? Ninguém pensou isso? É possível também. Imagina, você vai colocando 9, 9, 9, 9, 9, uma hora transborda e vai passar o 1, não? Não. Não? Não, porque até se... sempre está numa casa decimal depois do último 9. Isso. Ah, então beleza. Eu sei que no infinito acontecem essas coisas que a gente não conhece, igual mecânica quântica, né? Com certeza. Beleza, vamos ver outra polêmica aqui que eu acho que fez sucesso lá no nosso fórum. Aqui. E essa questão 5 aqui, ó. Do π. Sabe-se que π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Chamando de C o comprimento da circunferência em centímetros e de D a medida do diâmetro em centímetros, obtemos π igual a C sobre D. Isso levou um aluno a concluir que π era racional. O que você diria a um aluno que lhe apresentasse tal conclusão? Essa para mim eu já tive menos dúvida, porque C e D são números geralmente aproximados. São o quê, PH? Falhou. Não são números inteiros, necessariamente. Se forem inteiros, vai ser por erro de medição. Mas e se forem racionais? Não inteiros. Se eles forem racionais, então C sobre D não é... pode ser racional, né? Uhum. O negócio aí... deixa eu só contextualizar. O C é o comprimento, não é isso? E o D é o diâmetro, né? Então, o que a gente usa para calcular o comprimento é um número irracional, que é π. A gente não consegue calcular o comprimento em tese através do raio, né? Porque ele usa o processo de ida, ele usa o π para chegar no comprimento, só que ele não usa o π para voltar pro diâmetro. Eu não sei se é um pouco abstrato o que eu falei, mas assim, ele usa... Porque para ele calcular o comprimento usando essa mesma forma que ele usa, só que normal, ele tem que usar o π, né? O comprimento é 2πr. Então... Mas aí você está usando a tese para provar a tese, não? Não, ele está fazendo isso. Porque ele está assumindo que a volta... Ele quer o aluno? O aluno, porque ele já está... Mas o comprimento da circunferência não é definida como 2πr. Você conclui isso. A partir... se você não pode fazer isso, você não vai poder fazer a volta também, que é a que ele está fazendo. Ele está falando que o π é o comprimento... Como é que ele põe? Ele põe que o π é o comprimento dividido pelo diâmetro. É isso. Historicamente,
ao calcular essa razão, né, do comprimento de circunferência pelo diâmetro, os matemáticos, filósofos, etc., perceberam que era uma constante. Sim, eu concordo. Tô dizendo que, tipo assim, por exemplo, a partir do momento que ele escreveu que π é igual a c dividido por d, tem como você provar que o c não é um número racional, que ele vai estar em função de π, porque se π é igual a c dividido por d, c é π multiplicado por d. Isso Sim. implica nisso. Ou seja, obrigatoriamente, c é um número racional porque ele tem o π como um de seus produtos. Não, Mas mas você não até aí. Você não Até consegue aí. fazer uma circunferência de comprimento 2, por exemplo? Não só isso. Se você assume que por causa disso o C é irracional, você pode partir disso para falar que o D é irracional. Raiz de 2 é irracional, raiz de 2 vezes raiz de 2 é um número racional. Não, calma. Não necessariamente você vai chegar, né, nisso. Um número irracional vezes alguma coisa não é necessariamente um número É verdade. irracional. No caso do que o Gustavo falou, D precisaria ser um número Racional, né? irracional. Aqui, ó. Porque, tipo assim, eu não. Aí, ó. Eu peguei uma trena aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Não. 40 entendi, centímetros. Nossa, Aqui, ó. 30 centímetros para caber aqui na minha tela. 30 centímetros, tá? Vou construir uma circunferência torta aqui de Não, eu sei que. 30 centímetros. Não, sim, possível. entendi, mas é porque eu tô querendo dizer que sim, que. Eu tô querendo dizer, é porque eu acho que ficou meio estranho que eu falei, que eu não tô querendo contra-argumentar o aluno, eu tô querendo dizer que o pensamento dele, tipo assim, o pensamento dele é construído como se C e D fossem números, racionais, né? O pensamento dele ali, quando ele põe que π é igual a C dividido sobre D, ele tá meio que passando por cima de que, se você fizer o processo contrário, você vai encontrar um C irracional, né? E é claro que tem toda essa argumentação que não necessariamente um número, uma multiplicação, uma divisão de racionais ou irracionais, de irracionais vai dar um irracional, né? Mas eu tô querendo dizer que a ideia do aluno, ela meio que, para mim, né, que leu de fora, assim, eu vejo que ele usou o π na ida para encontrar um número, ele não definiu onde esse número está, e aí ele está assumindo que esse número está no racional, e aí ele está fazendo o processo contrário, como se fosse a volta, como se esse número fosse racional, para falar que o π é racional, entendeu? Entendi. Você tá tentando entender como que ele pensou. Eu acho que foi bem mais simples, Gustavo. Eu acho que, sabe como a gente define número racional como sendo um número A sobre B? Sim, sim. Né? O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números do tipo A sobre B com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, na hora que ele olha para a razão C sobre D, ele vê o mesmo modelinho lá dos números racionais. Então, ele conclui que C sobre D é um número racional. Sem estar atento ao fato de que, na definição de número racional, C e D deveriam ser inteiros. Exatamente, isso que eu quero dizer. Tipo assim, pelo processo dele, ele não sabe onde C e D estão, né? Então, mas se você meio que desconstruísse essa montagem dele, né? Fizesse o contrário, né? Se você tiver o D racional, você vai ter que o C irracional. E se você tiver que o C irracional, você vai ter... se você tiver que o C... você escolhe ou o C ou o D para ser racional, e aí obrigatoriamente o outro vai ser irracional. Exato. Né? E aí, por trás disso, está, na verdade, a questão de que C e D são incomensuráveis. Né? Que é aquela mesma discussão que a gente teve para tentando medir a hipotenusa de um triângulo retângulo equilátero usando o cateto como unidade de medida. Então, o fato de C sobre D ser irracional é porque eles são incomensuráveis. Ele não C sobre D não é um número racional, ou seja, eles não têm uma unidade em comum, eles são incomensuráveis. Mas isso aí
como eu disse para vocês aí numa aula para trás, a demonstração de que π é um número irracional é bem mais complicadinha do que a demonstração de que raiz de 2 é irracional. Ela não é para nível superior, não dá para demonstrar na educação básica. E a grande armadilha que às vezes o professor se coloca ao discutir o π é que ele faz experimentos, né, pede os estudantes para levarem vários objetos redondos, né, circulares, aí pede para medir circunferência, e pede para medir diâmetro e calcular a razão. Mas quando a gente mede, né, na prática, né, em coisas concretas, a gente sempre a gente não tem uma precisão aí para encontrar números irracionais. As nossas medidas são sempre racionais. Então, os estudantes vão encontrar sempre um número racional por comprimento e outro racional por diâmetro. E aí, então, a racional dividido por racional é racional. E aí o professor se coloca essa armadilha, né? Ele quer convencer de que quer falar que π é irracional, mas todos os alunos encontraram um número racional como resultado. Então, é uma armadilha, é um problema aí que o professor se coloca, né? Oi, PH? O que eu tentei dizer na minha primeira fala, né? Mas assim, se ele for pegar o C e o D que o aluno achou, ele não vai achar π exatamente. Mas eu queria perguntar outra coisa. Eu queria perguntar assim, se eu falar, uma pergunta meio boba, mas se eu falar incomensuráveis nos racionais, é útil ou seria excesso de linguagem, assim? O que é que você quer dizer com isso? Sei lá, tipo, eu posso considerar que os números são comensuráveis, mas nos conjuntos dos irracionais? Ou não existe isso? O conceito de comensurabilidade é só nos racionais? Não, a palavra comensurabilidade ou incomensurabilidade, né? Comensurabilidade quer dizer encontrar uma unidade de medida que meça os dois. Né? Os dois segmentos, né? Dois comprimentos, né? Eles são comensuráveis quando você consegue encontrar uma unidade em comum que divide os dois segmentos. E quando isso acontece, a razão é um número racional. Né? Você consegue escrever cada um deles utilizando você consegue transitar de um por outro, multiplicando por um número racional. Ser incomensurável, o in é a negação. Você não consegue achar uma unidade que meça simultaneamente os dois segmentos, que foi o que aconteceu com o raiz de 2, na hora que eu tentei medir a hipotenusa do triângulo usando o cateto. Então, a hipotenusa e o cateto de um triângulo retângulo isósceles são segmentos incomensuráveis. A medida de comprimento da circunferência e do diâmetro de quaisquer circunferências são segmentos incomensuráveis. Segmento assim, né? Porque a circunferência não é um segmento, né? Mas você pega aquela medida ali, né? O comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência são incomensuráveis, você não consegue encontrar uma unidade de medida comum, né? Se você pegar a circunferência, abrir, né? E usar o diâmetro também, você não consegue, você vai dividindo, o diâmetro não cabe lá o número inteiro de vezes, aí você divide o diâmetro, sempre vai ficar faltando um pedacinho, você nunca consegue medir a circunferência usando o diâmetro. Isso significa que eles são incomensuráveis. Tá claro, PH? Não entendi. Tá claro, Tom? Mas eu gostaria, assim, se eu estiver viajando demais, vocês pedem para parar, porque eu gosto de viajar. Não, essa aula é para viajar, exatamente. Se a gente considerar a filosofia do infinitesimal, então eles são comensuráveis ou não? Aí eu já não sei. Aí usaria eu o viajei muito, né? finitésimo. Aí usaria o finitésimo como unidade em comum. Será que... mas será que então que nesse conjunto numérico todos os números são racionais? Todos os números são infinitesimais, é verdade, né? Ou isso, né?
Não sei, eu confesso que eu nunca estudei a fundo a análise não standard. Eu só sou curiosa, li algumas coisas. Então, eu não sei essa pergunta. Mas, assim, com números inteiros, certamente não, né? Isso, por isso que eu perguntei se tinha essa linguagem de incomensurabilidade nos racionais. Deixa eu só ver aqui no índice do livro se Mas aparece. eu não estou atrás de respostas exatas também, não. Só. Aham. Ah, tem capítulos aqui sobre incomensurabilidade. Hahaha. Tem que ler o livro. Beleza. É bom para ler nas férias. Pois é. Eu não li ele todo, não. Eu comecei a ler, pulei uns pedaços. Mas ele tem aqui no índice remissivo, tem a palavrinha incomensurabilidade, tem várias discussões aqui sobre ela. Depois eu vou olhar com cuidado aqui, PH. Tá. Mais algum comentário sobre essa questão? Agora, escolha uma aí dessas questões do questionário que os autores usaram, que vocês acham que vale a pena da gente filosofar aqui um pouquinho em cima dela. Que questões incomodaram vocês? Por mim, pode pular para a próxima aí. Já estou saciado. Quer escolher uma, PH? Ih, eu não estou com o artigo aberto, peraí. A 3 foi uma que me incomodou bastante, assim, quando eu tava lendo as questões lá do... Tá, vou pegar aqui. O que leva você a acreditar na existência de números irracionais? Gustavo, falou, foi, né? Fui eu, eu não sabia. Não sabia nem como responder essa pergunta aí, não. Eu fiquei bem na... Mas você pensou alguma coisa? Na hora lá, porque, não sei, sei lá, acho que eu viajei demais essa pergunta, assim. Eu queria mais saber, para ver o que o pessoal pensou na hora. Viaja ao vivo aqui. Não, nossa. A aula é para isso, é para viajar. É porque, assim... Qual pergunta mesmo? Vou colocar aqui na tela. A pergunta é assim, o que leva você a acreditar na existência dos números irracionais? Assim, eu não sei como... É porque depende muito de onde, sei lá, em que escola você estudou, né? Com as pessoas que você teve contato, esse tipo de coisa, né? Pra mim não foi uma... Eu não sei, eu não tive que acreditar. Eu acho que em nenhum momento eu tive que acreditar. Um professor chegou pra mim e falou assim, olha, existem os números irracionais. Deu alguns exemplos e falou, são esses, e é isso, eles estão lá, ó, não sei o quê. Eu não sei. Da mesma forma que te falaram assim, existe um planeta que se chama Plutão. Então, não foi uma... Assim, pra mim, eu acho que assim, eu tive um contato bom com a matemática, assim, meu irmão sempre gostou, sempre me incentivou nessas coisas. E aí, eu não sei, pra mim eu não tive esse processo de acreditar, assim. Pra mim foi super natural. Existe um conjunto, nele estão definidos esses números aqui, eles são assim, mais ou menos, tem as características deles. E é isso, assim, não foi um processo de... eles estão lá, ó. É isso e vocês podem, não sei lá, vocês são obrigados a acreditar neles, sabe? Pelo menos eu tive... Eu não lembro agora exatamente em que ano, assim, eu lembro de ter um professor que ele não fez isso em sala de aula, mas eu lembro dele fazendo o negócio do triângulo
retângulo, né, de raiz de 2, ele fez isso com a gente. Ah. Então, foi uma... Ei, Jeane. Então, assim, eu não sei, eu queria saber como é que o pessoal vê essa pergunta, como é que funciona. Tá, Gustavo, mas você respondeu, então, o que te levou a acreditar na existência de números irracionais, né? A gente não precisa acreditar apenas naquilo que a gente vê, pega, né? Você passou por um processo de convencimento, de argumentação, né? Seu irmão, professores, colegas que foram te convencendo sobre a existência dos números irracionais. Assim, porque eu imagino que, assim, o pessoal, pelo menos ensino fundamental, assim, dependendo da escola que vem, os professores não têm Porque o meu convencimento foi através de provas, de ferramentas dentro da matemática para provar um objeto da matemática, né? Então, era uma prova bem, como é que fala? Assim, detalhada, né? Escrita, estava bem definida ali, né? E eu imagino que, acho que não é uma coisa comum, assim. Eu, com certeza, eu tenho contato com alunos que já tive contato com outros alunos que, para eles, número irracional é um bicho de 7 cabeças que, sei lá, é quase um ser de outro planeta que Alienígena. dali e que eles não fazem a menor ideia do que é aquilo, que lá é um objeto dentro da matemática, esse tipo de coisa, entendeu? Mas na educação básica, você já começou a ser convencido ali da existência? Já, na educação básica, já. Uhum. Ana Luísa, também você estava falando? Não, eu só, quando vocês falaram a pergunta, eu só compartilho, só concordo assim com o Gustavo, né? Que na escola eu só aceitava as coisas. Eu venho de uma escola católica que tem. E assim, lá era muito disso, sabe? O professor fala e a gente só acredita. Eu não tinha muito formação crítica, essas coisas. Eu fui ter assim isso mais quando eu estava no meu terceiro ano, que eu comecei a fazer cursinho fora e depois na faculdade. Mas realmente só falavam, isso é um número irracional. Então. Mas o que te leva a acreditar na existência dos irracionais, Ana Luísa? Não sei. Eu hoje, né? Não sei. Você não acredita ainda? Pode. Não, eu acredito. Não tem problema falar que não acredita. Não, gente. mas eu acredito. Aí vai chover aqui de gente querendo te convencer disso, igual já aconteceu aqui nas discussões anteriores. Eu acredito que existem. Eu só não sei dizer por que eu só acredito. Pois é, então vou fazer diferente. Se você se deparar com um aluno que não acredita na existência dos irracionais, que argumento você usaria para convencê-lo? Nossa, meus colegas podem me ajudar. Claro, todo mundo aí, né? Porque como é que a gente imagina chega lá no oitavo ano, um aluno pergunta assim, mas isso existe mesmo? Ô, gente, voltando com vocês, pensem, eu vou contar uma história minha numa aula de geometria analítica e álgebra linear. A gente estava falando sobre dimensões, né? Dimensão 2, dimensão 1, dimensão 3, nosso espaço é tridimensional, dimensão N, mas... Aí, de repente, um aluno falou assim, professora, dimensão N, não sei o quê. Professora, Deus existe? Ele foi viajando nessa coisa de dimensões, sabe? De dimensão 1, 2, 3, N mais 1, M maior que N. E aí ele, de alguma forma, se deparou com a questão da existência ou não de Deus por causa das dimensões que iam tendendo para o infinito. Eu me divirto muito quando essas coisas vão para a aula de matemática. Ou um outro exemplo. Um professor, o Rômulo Lins, lá da Unesp de Rio Claro, estava trabalhando com os estudantes da licenciatura em matemática sobre RN, né, sobre R, índice N, 1, 2, 3, etc. E aí ele pediu para os estudantes falarem o que eles quisessem, né? Quando a gente fala R3 com você, o que você pensa sobre isso, né? Aí que teve uma estudante que falou assim, para mim o R3 é azul.
Porque ela fez uma conexão com o espaço, né, o céu azul, tal, então ela falou que R3 é azul. E aí o Rômulo escreveu um artigo científico, né, cujo título era O R3 é azul. E aí ele vai falar sobre os sentidos que os estudantes dão para os conceitos matemáticos, que ele defende que os conceitos matemáticos não são decretados nos livros, mas sim que ele trabalha com a ideia de campos semânticos, né, que é o campo dos significados, dos sentidos, que os estudantes vão agregando aquele conceito, e é aquilo que é o conceito para os estudantes, né? Então, assim, dessa fala da aluna, ele criou essa discussão aí, né? Mas, Ana Luísa, você quer completar sua? Aí o PH quer falar, e tem mais pessoas. O PH quer falar, eu estou ansiosa para saber o que ele quer falar para mim. Vamos lá, PH. Eu acho muito bonita essa aproximação assim, da matemática e filosofia, sempre viajei muito nisso. Mas, assim, para mim, o que me levou a acreditar na existência dos números racionais foi as utilidades práticas, né, para a gente resolver equações de segundo grau, para a gente achar a razão entre o comprimento e o diâmetro, foi, assim, um negócio de aceitação também. E se o aluno me perguntasse isso, se ele me duvidasse, né, da existência dos números racionais, eu não sei se eu ia tentar convencê-lo, porque eu também sempre fui, assim, meio com o pé atrás com o nosso campo semântico. Acho que ele limita muito as nossas discussões, mas a gente precisa dele, né? Então, para mim, irracionais é só uma denominação de um tipo de número. Assim, claro que tem toda a argumentação, as características dos números e tal, que são comuns a esses números e tal, mas se ele quiser chamar a raiz de 2 de números malucos, ele chama para mim. Mas é um número. Para mim, eu penso assim. É um número que tem características comuns com outros números. Vixe, parece que a Jussara atrasou. Será que ela tá ouvindo? Verdade. Mas eu concordo, PH. Ah, que merda. Só travou mesmo. Eita. Deixa eu ver se ela tá com o celular hoje. Mas eu sei que você está com a mão levantada, Luísa, mas na hora que a gente foi fazer o trabalho, a gente viu quanto que é difícil esse tema, né, para passar para os alunos. Sim. É um tema bem delicado de números irracionais. Eu acho que a Jussara tá saindo também. Mas eu acho que os números irracionais, a gente tem que... Oi, acho que eu vou. Oi. A gente continua conversando. Eu perdi um pedaço da conversa. Até onde você escutou, Jussara? Aí, na hora que você estava falando, PH, você falou Do campo semântico? Isso, que você não ia tentar convencer o seu aluno porque... Eu não ia tentar convencer ele que números irracionais existem. Talvez eu ia tentar, claro, convencer ele que são números que resolvem algumas equações, que resolvem alguns problemas, que aparecem, mas se ele quiser chamar os números irracionais de números, acho que eu falei números loucos, ele pode chamar. Tá. Isso aí eu já não ouvi, não. Uhum. Mas não é só o nome que importa, eu acho que é mais essa... Sim. E mostrar para ele que ele tem características em comuns com outros números, segue certas propriedades e tal. Mas, para mim, uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade de aceitar é a diferença de raiz de números igual a raiz de n, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, e pi, Euler, a razão áurea e tal. Aí, para mim, esses dois números racionais assim, nunca apareceram da mesma família. Uhum. Isso eu confesso assim, que eu aceitei. Aí é a diferença entre números transcendentais e algébricos, né? Isso. E aí a Luísa e a Giane começaram uma discussãozinha antes de você entrar. Uhum. Eu ia falar que eu acho que os números irracionais, a gente tem que usar muito a nossa imaginação, que nem, por exemplo, quando a gente pensa na geometria espacial, assim, ou então RN, né? Quando a gente fala em geometria, como é que é?
Esqueci o nome. Geometria Álgebra. Álgebra linear, né? Isso, geometria analítica. Isso. A gente tem que usar muito a nossa imaginação, sabe? Acho que a gente tem que ser muito criativo, querendo ou não. Eu acho que a gente tem que conseguir imaginar, não só formular, não posso só provar. Eu acho que eu também tenho que instigar o aluno a imaginar, sabe? A pensar, a imaginar o número irracional, sabe? Porque, por exemplo, o número irracional, ele tá na reta, só que ele tá entre dois números racionais, e talvez até entre dois números irracionais, não sei. Mas, assim, você tem que conseguir super entrar dentro da sua mente, como é uma loucura que você tem que realmente viajar aí, porque e conseguir ter uma criatividade muito grande, eu acho. Por isso que eu acho que quando as pessoas elas falam assim, você faz matemática, você é muito racional, aí tal, quase que eu falo assim, gente, mas eu imagino tanto, eu viajo tanto às vezes, que não tem nada, às vezes não tem nada de concreto, né, que a gente tem. A gente mais viaja pelo mundo da matemática, dos números, do que ter algo concreto assim. Aí, quando alguém falar que você é muito racional, você pode falar assim, não, eu sou irracional também, e complexa. Sim. Transcendental. Mas é porque há muita gente vê a matemática como eles viram, né? Assim, muito como aplicação de fórmulas mesmo, aplicação de algum conteúdo. E acho que a gente vê a matemática mais abstrata, né? Eu tenho uma cunhada que ela brinca comigo, que ela vê meus cadernos de matemática, ela vê muita letra, e ela fala assim, você estuda matemática ou português? Tem muitas letras. É abstrato, né? Então, por isso que eu acho que as pessoas acham que a gente vai pelo racional, mas pensando mais em aplicação de fórmulas, eu acho que eles têm uma certa visão assim ainda. Muitas pessoas acham que têm esse tipo de visão. Aí é o problema, né? Quando a matemática se reduz a uma lista de receitas, fórmulas, e os alunos vão, de forma alienada, seguindo aquelas regras, né? Sem ter um senso crítico, uma discussão filosófica como essas que a gente está tendo aqui hoje. Eu acho que discussões desse tipo são importantes de acontecerem na aula de matemática, porque a matemática não é só concreto, não é só aplicação concreta. A gente está vendo, né, que ela parte de necessidades concretas, mas tem um momento em que ela descola do concreto e fica completamente abstrata, né? Então, ela tem essa dupla identidade, concreta e abstrata. E assim, no nosso dia a dia, a gente se vira muito bem com os números racionais, na concretude da coisa, mas a matemática não é só isso, ela não para aí. Por isso, eu não concordo também quando o professor quer buscar aplicação prática para tudo da matemática, porque isso é artificial. Nem tudo da matemática tem aplicação prática. Tem que ter um meio termo, né, na verdade. Eu acho que tem que ter uma junção dessas duas coisas. Isso. Eu ia falar justamente isso, é o que você fala, a gente tem que mostrar aos alunos em vários lados, né? Aí junta um dos lados é a parte teórica, inclusive de algoritmo, né? De certa forma, também a gente tem que... Eu acho que por isso muita gente não gosta de matemática, porque eles muitas vezes não entendem o que eles estão fazendo. Toda vez que eu ensino alguém, todas as vezes que eu tive oportunidade de dar aula para alguém, eu tenho uma frase muito minha que é assim, que tudo é difícil até você aprender. Depois que você aprendeu, aquela coisa se torna fácil. E a matemática é isso. Então, a gente tem que ter um esforço, ensinar para o aluno da gente a ter um esforço de aprender, de entender o que está acontecendo. Depois que ele entendeu, ali fica fácil para ele. Eu acho que esse é o nosso papel de mediador, assim. Eu vejo a gente muito como mediador, assim. E os algoritmos são importantes, sim. O problema é quando a aula de matemática se reduz a um conjunto de algoritmos, né? De fórmulas, de técnicas, que matemática não é só isso.
A matemática tem a parte de aplicação, tem a parte de dedução, de argumentação matemática, de abstração, né, de viajar mesmo nas discussões, né? Então, isso tudo tem que estar presente na sala de aula. O problema é que a matemática na escola foi tomando um rumo e que ela ficou reduzida a um conjunto de fórmulas, de técnicas, e isso é completamente sem sentido. Então, essa crítica que eu faço não quer dizer que a gente tem que eliminar as fórmulas da aula de matemática. A crítica que eu faço é da aula se reduzir a apenas fórmulas, técnicas, aplicações, sem muito sentido. É importante discutir as ideias para compartilhar, colocar as dúvidas, colocar as intuições em debate. Mas e aí, quem tem mais palpite para contar para a gente como convenceria o aluno da existência de números irracionais? Olha, eu sou meio bruxa, tá, gente? Quando eu estou contando isso para vocês, é porque vocês vão se deparar com essa situação. Daqui a alguns dias, um aluno vai te perguntar assim: professor, mas por que existem números irracionais? Eu não acredito neles, não. E aí, como é que vocês vão convencê-lo? Eu ainda, assim, é um tema que depois do trabalho apresentado ficou a pulga atrás da minha orelha, assim. Mas as suas pulgas. Como que eu vou fazer isso, né? Porque eles existem, a gente sabe que eles existem. Eu hoje, se um aluno me perguntasse hoje, eu ia primeiro tentar entender dele o que ele entende dos números, como ele vê os números, como ele imagina quando é infinito, aí faria uma divisão de um número irracional, sabe? Faria alguma divisão do número irracional. E também, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu ainda não vejo outra coisa a não ser ir mostrando pela reta numérica, explicar que tem exercícios que não são resolvidos, como... eu penso muito em sequência didática, né? Se eu for atuar mesmo como professora, eu ainda não tenho certeza absoluta se eu vou atuar como professora, mas se eu atuar mesmo como professora, eu gostaria muito de todas as minhas atividades, eu tenho um roteiro didático, sabe? Que eu faça 2 por ano, mas por cada disciplina eu tenha um roteiro que seja interdisciplinar, transdisciplinar. Hoje mesmo a gente tem uma palestra muito boa, e eu penso muito em como utilizar as coisas, mas hoje, para os números irracionais, eu penso muito em explicar na reta numérica mesmo. Pensem, eu ia problematizar. Onde que vocês acham que a raiz de 2 estaria numa reta numérica? Eu penso um pouco nisso, mas eu ainda, assim, tenho dúvidas, assim, se é a melhor forma. Elabora um pouquinho mais, Jane, por favor. Por que essa pergunta convenceria o estudante de que raiz de 2 é um número irracional? Aí vai no próprio conhecimento que a gente já tem, né? Porque a raiz de 2 é irracional. Realmente. Eu entendi sua colocação. Eu ainda não consegui. Que a questão da criação dos números irracionais vem exatamente dessa abjeção entre reta numérica e o conjunto dos racionais, né? Que aí a gente fica faltando, né? Existem pontos na reta que não correspondem a número racional. E aí os números irracionais são inventados para preencher os buraquinhos aí que ficam, né? Mas simplesmente dizer que está na reta não argumenta. Não explica. Não explica. Né? E eu estou tentando ser aqui puxando a língua de vocês, mas eu também estou puxando a minha memória aqui para saber como que eu me convenci da existência desses números. Eu lembro muito de uma... acho que foi na aula de... Sim, na educação básica foram me falando e eu fui acreditando, né? Não sei muito questionamento. Mas acho que foi numa aula de geometria plana, já na universidade,
envolvendo o teorema de Tales, aquela coisa de você dividir em partes proporcionais, aquela coisa, que o professor tentando me convencer de que não dava ia ter casos em que você não conseguiria dividir em segmentos proporcionais, e aí os números irracionais, e eu vendo aquela coisa concretamente, né? É meio isso, né? Que você está. A nossa visão, os nossos instrumentos de medida são sempre racionais, né? Então eu via que era racional, mas ele estava me falando que não era, que às vezes que pode acontecer de não dar para medir, de ser incomensurável. E foi a primeira vez que eu me deparei com esse dilema, né? Foi em geometria plana, né? Estudando o teorema de Tales. Aquela coisa da proporcionalidade do segmento, né? E aí eu acho que eu fui me convencendo pela experiência como professora de matemática, como aluna de matemática, depois como professora, em que a cada nova experiência, a cada novo exemplo, foi enriquecendo a minha compreensão do que era número irracional, e ele passou a se incorporar no meu campo semântico aqui, no meu campo de ideias, né? Então, não foi algo assim, um dia alguém me convenceu. Tanto que eu lembro do dia em que alguém não me convenceu. Porque assim, na educação básica eu engolia aquilo tudo ali, não sabia muito dessas coisas, não. Mas é um processo mesmo, né? Então, a gente não. Essa aula aqui, por exemplo, eu sei que vai ajudar muita gente a avançar com relação a compreensão dos números irracionais, mas ela não é definitiva, sabe? É uma experiência ao longo da vida, como aluno, como professor, que vocês vão aumentando aí, construindo essa compreensão dos números irracionais. Porque é o que eu falei com vocês, o salto dos racionais para os irracionais é muito delicado, porque a gente está trabalhando com algo mais abstrato agora. Os números racionais são, né, da vida, né? Então é fácil conversar sobre eles, aceitar essas coisas, mas os números irracionais já tem um nível de complexidade maior. Então é mesmo, né, como as autoras aqui falaram, né, a Rezende Nogueira, eu gostei muito dessa parte de passando por momentos de desequilíbrios. Isso é que vai desestabilizando e nos ajudando a construir. Isso é bastante Piaget, mas né, nesse caso eu acho que dá certo aí para ir fazendo parte, né, do nosso repertório, da nossa vivência, né, os números irracionais. Mas assim, então o importante é encarar as lacunas, as dúvidas. Por isso é que eu pedi tanto para vocês falarem aqui hoje, para mostrar essas concepções que vocês trazem. Digam, PH. Você falou de Piaget aí. Esse artigo, particularmente, eu acho que tem muita característica dele, né? Que toda hora ele fala que tem que desequilibrar o conhecimento e tal. Da Rezende Nogueira, né? Isso. Do Raio de 13. Do Raio de 13, isso. Elas se baseiam em Verneau, né? Verneau acho que ele se fundamenta em Piaget. Mas eu acho assim, que esse relato que eu fiz da minha experiência com os números irracionais já é bem também na concepção do Vygotsky, né? Que das pessoas, do contato com o histórico, o social e os desafios que são colocados. Aí vai ajudando a gente a construir essa compreensão aí. Uhum. Também acho. Gente, ó, 18h30. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria agradecer porque você me apresentou a análise não standard. Eu vou dar uma lida no livro. Isso aqui é um livro só que trata disso, né? Mas
tem outros. Procura essa informação, referência sobre esse assunto aí, análise não standard. Uhum. Tem outras concepções de matemática também, né? Mas assim, gente, é importante debater essas questões, tá? A próxima aqui seria a questão 7. Alfa igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí a pergunta é, alfa é um número? Né? Não é raiz de 2, não é raiz de 3, não é pi, não é não é o número de ouro. Mas esse é um número escrito desse jeito, né? Ou então, aqui, né, depois elas colocaram um outro número lá, que é menos 2 elevado à raiz de 2. Isso é um número? Será que eu posso escrever qualquer coisa assim, envolvendo algoritmos e isso que eu inventar é um número? Essas questões são legais a gente filosofar sobre elas. Depois vocês pensam mais e compartilham com a gente. Beleza? Eu tenho uma perguntinha, Sara, tranquilo. Oi, PH, oi, Ana Luísa. Os números que são derivados de logaritmo, tipo log 2 de 3, são transcendentais? Não todos, né? Porque você pode ter até número inteiro. Não, mas esses números que não são inteiros, nem racionais. Aí tem que conferir um por um, né? É muita coisa, eu não sei, mas eu chutaria que sim, né? Porque o número de ordem é transcendental, né? Uhum. Não, vai ser uma pergunta mesmo. Aí tem que examinar. Tem que perguntar para o professor de análise. Também. Ana Luísa. Não, só falando que não ficou nenhuma dúvida. Beleza. Muito boa a discussão. Bom. Mas lembra disso, tá? Isso que a gente fez aqui hoje é importante que vocês façam com seus estudantes também, né? Para que eles não precisem engolir as informações matemáticas sem questionar. Coloca dúvida, né? Leva questões e é importante ouvi-los sobre a impressão, a intuição que eles têm a respeito dos números. É assim que eles vão construir compreensões mais sólidas, né, dos conjuntos numéricos, tá? E na próxima aula a gente se encontra aqui também, né, na quinta-feira, e aí a gente passa para um novo assunto que é os números, que são os números relativos, né? Os números negativos vão entrar no nosso mundo na quinta-feira, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Até quinta. Um abraço. Tchau, Jussara. Até quinta. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. até. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau.